Ditadura, censura e punição. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre um dos assuntos que mais pode afetar a Fórmula 1 como um todo em um curto prazo. Esse aqui é um dos vídeos mais importantes do canal. Você está no Drive ID, o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor. Meu nome é Lucas Camargo e no vídeo de hoje pode ser um dos vídeos mais importantes do ano de 2025. Então já queria pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canal, ativando o sininho para todas as notificações. E se você acha que esse vídeo faz sentido, ao final do vídeo você achar isso, compartilhe com pelo menos um amigo que gosta da Fórmula 1, porque esse assunto precisa chegar nas maiores pessoas do Brasil e do mundo a respeito desse esporte que a gente tanto ama e, quem sabe, gerar um movimento que realmente faz sentido no final das contas. O assunto de hoje é justamente sobre a Fórmula 1 e a ditadura que ela está se tornando após a nova diretoria que ela acabou absorvendo no decorrer desses tempos, principalmente ligada a Mohammed bin Sulayem. A gente sabe que Mohammed bin Sulayem é sim o novo diretor, o novo presidente da FIA, ele é árabe, como a gente sabe, e no último GP, o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, foi uma corrida interessante, cheia de disputas, uma corrida divertida, vamos dizer assim. Mas aconteceu aquela disputa na primeira volta. Eu cheguei até a falar ontem sobre isso, bati no Max Verstappen, dizendo que sim, fazia sentido ele ser punido, ele não devia ter cortado o caminho. Falei sobre isso à luz do regulamento técnico da Fórmula 1. E quando a gente vai ver a maior parte dos comentaristas do esporte, tá todo mundo falando a mesma coisa. O Verstappen devia realmente ter sido punido, como ele foi. Entretanto, da mesma forma que ontem eu bati bastante em Verstappen, hoje eu vou defendê-lo desse mal que está sendo a organização da FIA nesse momento da Fórmula 1. Porque o pau que bate em Chico também precisa bater em Francisco. A gente percebe aqui, ó, nessa imagem que aconteceu justamente logo após o fim do GP de ontem, com Max Verstappen ali recebendo, né, a aguinha ali logo depois de sair do carro e tudo mais. E aí, quem chega? Justamente Mohammed bin Sulayem. O que está escrito aqui é basicamente o seguinte: Max Verstappen visivelmente triste quando Mohammed bin Sulayem, MBS, chega para falar, entre aspas, com ele. Olha só que interessante. Ele vai, tira o capacete, tira a balaclava, tira ali os fones, na verdade protetor auricular, ia falar fone de ouvido, e a gente percebe que os dois estão discutindo ali. Max Verstappen está dando de ombro, e aí ele levanta a mão, mostrando sua insatisfação clara com tudo que aconteceu durante o Grande Prêmio, porque Max Verstappen realmente não acredita que ele deveria ter sido punido no fim das contas. A gente não sabe exatamente o que Mohammed bin Sulayem chegou a dizer, mas a gente sabe que Max Verstappen realmente gostaria de falar algumas coisas além do que foram ditas durante as comitivas ali de imprensa. Quando a gente abre aqui outro jornal que infelizmente está em inglês, tá bom? Da CNN, mas a gente também tem jornais em português, que eu gosto muito da CNN, eu acho que traz aí uma autoridade a mais para esse vídeo aqui. A gente percebe que Max Verstappen, no momento da sua entrevista, é perguntado sobre algumas coisas. Uma delas é a seguinte, quando ele é perguntado sobre o incidente entre ele e Oscar Piastri. O que ele diz? O problema é que eu não posso compartilhar minha opinião sobre isso, porque posso ser penalizado, disse Verstappen aos repórteres. Então, é melhor não falar sobre isso. Acho melhor não falar sobre isso. Qualquer coisa que eu diga ou tente dizer sobre isso pode me causar problemas. Quando questionado se estava frustrado por ter que ficar em silêncio, ele disse: é apenas o mundo em que vivemos. Você não pode compartilhar totalmente sua opinião, porque ela não é apreciada, aparentemente, ou as pessoas não conseguem lidar com toda a verdade. Para mim, honestamente, é melhor não precisar falar muito. Também economiza meu tempo, já que temos muita coisa para fazer. Então, Verstappen disse com todas as letras simplesmente o seguinte: existe a censura dentro da FIA e da Fórmula 1. E se ele revelar o que ele pensa a respeito do incidente em que ele toma 5 segundos de punição,
ele estando certo ou estando errado, ele pode realmente acabar sendo punido no fim das contas. O grande problema é o seguinte, pode parecer aqui teoria da conspiração do Verstappen, qualquer coisa nesse sentido. Mas existe realmente um novo código desportivo da FIA que fala sobre isso. Olha só. O código desportivo, né, o código esportivo da FIA, mais recente, inclui uma regra que proíbe quaisquer palavras, atos ou escritos que tenham causado dano moral ou perda à FIA. E aí, os pilotos podem ser banidos, punidos, né? Porque aqui está é traduzido para português. Mas eles podem ser punidos em 10 mil euros, certo? Que é pouco, O Verstappen, para o Verstappen isso aqui não é nada. Se ele é punido todas as corridas, vai ser muito pouco para ele, não vai fazer diferença. Mas pela primeira infração, só que os pilotos podem ser simplesmente suspensos por um mês e perder pontos no campeonato por violar repetidamente a nova regra. E aí a gente entende o que poderia ter sido falado por Mohammed Ben Sulayem naquela conversa entre ele e o Max Verstappen logo após o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Será que na verdade o presidente da FIA não chegou e falou, fica de bico calado, não tem nada a ver, você devia ser punido, fica calado. Cara, isso aqui é um absurdo. Tanto esse novo código esportivo, quanto a forma como Mohammed Ben Sulayem, o presidente da FIA, leva as coisas ao redor ali da Fórmula 1. Quando ele não gosta de alguma coisa, eu não gosto de palavrões, eu não gosto que os pilotos critiquem as decisões dos meus comissários, eu não gosto que os meus comissários rejeitem o que eu estou falando. Qual que é a forma que ele faz? Ele demite os comissários, ele proíbe palavrões e pune os pilotos que os falam. E claro, que ele proíbe também que os pilotos reclamem da prova e da comissão de prova. A questão aqui não é se Verstappen estava certo ou se ele estava errado na situação que aconteceu no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Isso aqui é muito mais profundo. A questão é que qualquer pessoa deve ter o direito de expor a sua opinião sobre quaisquer fatos. Porque a partir do momento que Max Verstappen ou qualquer outro piloto não tem o direito de expor o seu pensamento sobre qualquer situação, isso deixa de ser uma democracia e passa a ser uma ditadura. Porque quem garante que também a direção de prova, que não está errada em qualquer fato que seja, se não tiver ninguém para se contrapor a eles, é óbvio que eles sempre estarão corretos. E aí, o prejuízo realmente iria cair sobre o piloto, que na verdade está querendo apenas justiça. A verdade mesmo é que hoje a Fórmula 1 pode ser considerado praticamente como um sistema ditatorial, onde o Mohammed Ben Sulayem acabou se tornando um ditador, que retira comissários de prova e coloca outros que estão alinhados com as suas vontades, com seus desejos, que ele muda o código desportivo para não se oporem à federação e se alguém se opor, esse sim é punido e pode ser suspenso do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Isso me lembra muito a época, por exemplo, de Jean-Marie Balestre, na época lá de Ayrton Senna, quando o piloto brasileiro acabou cortando a chicane lá na pista de Suzuka, fazendo com que o campeonato se tornasse justamente dele mesmo. Uma situação, claro, completamente fora de cogitação nos dias de hoje. Ele não seria campeão naquelas condições porque o carro apagou, ele não poderia realmente voltar com o carro na pista. Mas na época, isso não existia no Código Esportivo. E o Ayrton Senna foi punido por cortar a chicane, coisa que acontecia praticamente em todas as corridas e acontece até os dias de hoje. O que rolou? Ele foi suspenso da Fórmula 1 e apenas retornou quando, segundo alguns, houve um pedido de desculpa, depois dele ser suspenso e realmente correr o risco de nem mesmo iniciar o campeonato do ano posterior. Claro que, no fim das contas, aquilo lá também era uma demonstração de poder. Mas parece que na Fórmula 1 de hoje, a situação vai muito além disso. A única coisa é que as consequências ainda não foram tão graves quanto o que aconteceu com um piloto brasileiro que realmente era perseguido por muitos naquela época. Agora, a gente tem perseguição também por pilotos europeus.
e aí a gente não sabe muito bem como as coisas vão ser. Nesse ano, tem novas eleições para decidir quem será o novo presidente da FIA. O grande problema é que a votação para essas eleições tem pesos diferentes, por exemplo, para países árabes. E a influência desses países no voto de outras pessoas ali, que também participam desses motorclubes, né, faz toda a diferença. E pode ser, nesse caso, que Mohammed Ben Sulayem, na verdade, volte novamente forte como presidente da FIA. E é por isso que é tão importante que a gente dispare isso para o mundo inteiro. Esse tipo de notícia não é só uma notícia que pode, enfim, gerar views ou cliques aqui para o canal, não é esse o objetivo. Até porque eu acho que esse vídeo nem vai ter muita repercussão. É um vídeo muito específico. Mas esse vídeo pode mudar a realidade do esporte. E a gente pode voltar a ver, talvez, corridas mais interessantes que giram em torno de um pouco menos de interesses financeiros e, claro, a gente possa ver verdadeiramente a pilotagem como ela é e como a gente quer assistir. Enfim, como eu já disse, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para todas as notificações. E além disso, se você acha que faz sentido o que eu falei aqui, compartilha com no mínimo um amigo seu, porque ele precisa saber o que realmente está acontecendo na Fórmula 1 e o quanto é importante a gente não apenas estar informado, mas a gente se posicionar a favor da liberdade, democracia e esportividade em qualquer esporte. E nesse caso, quem está sofrendo realmente é o maior esporte ao motor do planeta Terra, e a Fórmula 1. Enfim, obrigado pela sua audiência. Você está no Drive ID, o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.